Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Bruno Alves. E vocês sabem que um canal aí de cerca de 10 milhões de inscritos, o canal Nostalgia, resolveu fazer um vídeo falando de Terra plana. Então o que nós vamos fazer aqui agora é pegar cada argumento que eles trouxeram, tá? E eu anotei aqui um por um, tá? Foram muitos argumentos que eles trouxeram para tentar combater a ideia da Terra plana. Eu anotei um por um aqui e a gente vai trazer os argumentos, os contra-argumentos que eles falaram. Eu pensei em colocar cada partezinha do vídeo deles aqui, mas o vídeo deles tem 23 minutos, portanto seria impossível ficar separando parte por parte. Quando eu juntasse com o meu ia ficar uma coisa gigante. Então eu simplesmente peguei argumentos por argumentos e vou deixar o vídeo deles na descrição para quem quiser ir lá ver em tempo real, tá? Então vamos lá, vocês vão ver que todos esses argumentos que eu vou colocar aqui foram o que eles colocaram. Uma coisa que eu vou pedir, gente, é que viralizem este vídeo aqui, que vocês compartilhem no WhatsApp, que vocês compartilhem no Facebook, nos grupos, nas suas páginas, porque foi um canal de 10 milhões de inscritos, gente. Então muita gente se interessou pelo assunto. Esse vídeo aqui que a gente tenta rebater, tá? Essa ideia. Então o que acontece? A gente vai trazer aqui as contra-argumentações. Então o primeiro ponto que eles tratam no vídeo, eles demonstram preocupação, né? Ele até fala assim, eu vim trazer você e você, uma mulher e um cara lá, porque essa teoria, o número de terraplanistas tem crescido, né? Então já demonstrou ali uma certa preocupação com o assunto, com o crescimento do assunto. Mas gente, nenhum assunto não cresce se não tivesse sentido, né? Um determinado assunto ele só começa a ganhar uma grande gama de pessoas quando ele faz sentido, quando a gente apresenta argumentos, apresenta experimentos, e esse é o nosso objetivo aqui na questão da Terra plana. Então no início eles explicam mais ou menos o formato, ele fala, só que eles explicam zoando, né, que a Terra é como uma pizza e com um domo e com sol e lua girando. Assim eles começam explicando o vídeo. Na realidade, você percebe que ali eles estão lendo, né, um script. Eles não estão falando nada por eles mesmos. Então já é todo um script, tá? Um canal de 10 milhões de inscritos, tem gente por trás. Então eles já estão ali lendo um script certinho. Eles têm que seguir aquele script ali. Isso fica bem claro no vídeo, tá? E depois ele fala sobre as imagens da Terra, né? Que os terraplanistas falam que as imagens são falsas. Então eu vou começar a passar aqui algumas imagens da Terra, tá? O porquê do que a gente acha que é falsa. Essa imagem que vocês estão vendo, por exemplo, é uma imagem oficial da NASA, tá? E você vê ali escrito sex nas nuvens, né? Então você vê a imagem da NASA com as nuvens no cio. As pessoas perguntam, mas isso o que tem a ver? Gente, o nosso cérebro ele tem memória fotográfica. Já ouviram falar nisso? Tudo que ele vê, ele fotografa. Não que você se lembre de tudo. Você se lembra de algumas coisas. Se você sair na rua, você fotografa todos os rostos. Tudo que você olhar, você fotografa. Só que o cérebro vai lembrar de algumas. E o resto vai para o seu inconsciente. Esse tipo de mensagem subliminar é muito utilizada, tá? Em desenhos da Disney e tal. Lá no filme Rei Leão, as estrelas escrito sexo. Isso vai causando, eu não sei com que objetivo, né? Existe uma agenda global relacionado a várias coisas. A gente tem visto aí o caso dos museus e as crianças vendo lá pessoas nuas. Então, independente de qualquer coisa, a gente sabe que existe uma agenda global quanto a isso. Está nos desenhos e está na imagem da NASA. Imagem oficial, as nuvens, escrito sexo. Então, o que acontece, gente? Isso aí causa, né, um efeito colateral, um efeito lá dentro do subconsciente das pessoas. Então isso aí, enquanto houver esse tipo de coisa aí, a gente não vai acreditar em imagens da NASA, porque são todas compiladas com Photoshop, são tudo com CGI. Como a gente vai acreditar num lixo desse? Então fica difícil realmente. Quem acreditar e defender uma coisa como aquela que eu mostrei, não sei nem o que dizer, né? Então vamos lá. Aí depois eles citam as grandes navegações. A circunnavegação de Fernão de Magalhães, segundo eles, provou a Terra plana. Não só Fernão de Magalhães, como James Cook também fizeram grandes viagens de circunnavegações, mas isso é totalmente explicado numa Terra plana, tá? Então ele fala lá que Fernão de Magalhães, vamos aqui, ó, ele saiu de Portugal, deu a volta aqui, eu estou fazendo agora o trajeto na Terra plana, tá? Com o mapa da Terra plana. Então tá aí, ó.
Ele saiu de Portugal, deu a volta aqui no Estreito de Magalhães, que leva o nome dele, foi indo embora, ó, deu a volta, passou aqui pelo Cabo da Boa Esperança e voltou à Europa. Então uma circunnavegação ela é bem possível numa terra plana, então isso não prova que a Terra é um globo, porque alguém circunnavegou. Eu quero ver alguém circunnavegar pelo Polo Sul. Não existem nem voos, tá? Que cruzem o Polo Sul. Então o que dirá circunnavegação? Justamente por conta dos paredões de gelo da Antártida. Depois eles falam, tá? Então essa viagem eles dizem que provou, não provou nada. Aí eles começam a falar sobre que a Terra plana, que a Terra redonda já é falada há muito tempo atrás e cita Aristóteles. Bem, Aristóteles não provou que a Terra era um globo, tá? Aristóteles propôs um modelo alternativo, porque ele fincou lá um pau lá numa cidade, uma vareta numa cidade, uma vareta na outra, e calculou ali a diferença da sombra em graus. Então ele disse que a Terra deveria ser redonda por causa dessa incidência dos raios e da sombra. Na realidade, mas só que Aristóteles fez isso calculando um Sol distante. Então ele falou, a Terra não é plana porque o Sol está muito distante, então não produziria, mas a gente fala de um Sol mais próximo, né? De um Sol que não está a 150 milhões de distância, né? De quilômetros de distância. Nós propomos um Sol entre 5 mil a 8 mil quilômetros ali de distância. Portanto, se o Sol estiver a 5 mil, um Sol menor, tá? Bem menor, que não tem a composição do que a ciência nos apresenta, e se ele for menor, estiver a cerca de 5 mil quilômetros de altitude, tudo isso que o Aristóteles fez é possível numa Terra plana também. Então, não adianta, não provou o globo de maneira nenhuma, tá? Aí depois eles falam dos navios que somem na linha do horizonte. Que ele falou bem claro. Quando você que tem 1,80 m, você enxerga 5.600 quilômetros à sua frente. O navio sumiu ali está a curvatura. Então não, o navio some, tá? Mas se você pegar uma câmera potente e der um zoom, você volta a ver o navio de novo. Vou deixar as imagens aí. Isso ocorre, gente, porque existe um ponto de fuga, justamente por conta da sua altura, né, da elevação que você está. Quanto mais alto, mais ao longe você vai enxergar, porém, existe uma coisa chamada densidade atmosférica. Portanto, vai chegar a um certo ponto que não importa a que altura você estiver subindo um monte, que você não vai enxergar, porque vai chegar no limite. É o ponto de fuga do observador, que é o momento que o céu toca no chão. Aquele é o limite da linha do horizonte. Então, não tem como enxergar muito ao longe por conta dessa densidade. Então, vocês viram aí as imagens do navio, tá? Vocês estão vendo. Que filmam aí, filmaram navios que deveriam estar atrás da suposta curvatura, como ele disse, e na verdade, quando você dá um zoom numa câmera potente, você volta a ver o navio. Mas a densidade atmosférica não tem zoom potente, que vai chegar uma hora que a densidade vai atrapalhar essa visão. Então, navio, quando some na linha do horizonte, não está provando curvatura, como vocês podem ver. Você vê que a gente está argumentando e mostrando as provas, né? Isso é que é importante, não é só falar, preciso mostrar. Então, deixa eu ver aqui mais o que ele falou. O outro argumento é que no avião supersônico, tá? Eles falaram que naquele Concorde, né, o avião supersônico que voava 18 mil quilômetros, era possível ver a curvatura. Então, eu vou mostrar aqui agora, vai começar a entrar aí umas imagens de balões que foram muito além dos 18 mil quilômetros e você não observa curvatura alguma, tá? Então, sim, por exemplo, naquele salto do Félix, da Red Bull, do cara que pulou de paraquedas lá do espaço, ali sim você tinha uma GoPro, então você tem uma curvatura evidenciada, que tem a lente fisheye ou olho de peixe, que encurva, tá, as imagens. Mas quando você lança balões, como vocês estão vendo, com câmeras normais, balões aí a 35 mil quilômetros, balões a 90 quilômetros de altitude, a 90 mil quilômetros de altitude, tá? Ok? Não, 1.000 quilômetros, 90 mil metros, né? Ele falou 18 mil metros, tá? 18 quilômetros de altitude do Concorde. Eu acabo fazendo confusão. Aí ele falou que no Concorde, 18 mil metros, tá? Que voava o avião supersônico, dava para ver a curvatura. Vocês estão vendo imagens, tá? De balões a 35 mil metros. Ele falou que é 18, dava para ver. Eu estou mostrando imagem de 35, 90 mil metros, tá? Em balões e você não vê curva altura alguma. Já teve balões acima de 110 quilômetros, tá?
já houveram balões acima de 50 mil quilômetros e que acima de 110 quilômetros, acima de 110 mil metros, e você não viu curvatura alguma. Portanto, a 18 mil metros no Concorde seria impossível que alguém tivesse visto curvatura, porque nós já estamos mostrando aí como eu mostrei. Então não é só falar, é preciso provar. Eles falaram que dá para ver a curvatura a 18 quilômetros, e eu estou mostrando que a 35, a 90 não dá para ver. Beleza? E fora as imagens ali que mostram o reflexo do Sol, ali na superfície, na atmosfera, né? Ali na nossa atmosfera. Aquele reflexo do Sol só pode ser feito com o Sol próximo, tá? Então o Sol a 150 milhões de quilômetros jamais produziria um reflexo daquele pequeno como foi mostrado ali. Então vou tentar ser rápido, porque esse vídeo não pode passar de meia hora, tá? Depois eles falam um pouco da viagem à Lua. Sobre viagem à Lua, eu tenho vários vídeos aí que comprovam que o homem jamais esteve na Lua, tá? E eles falam também que a Agência Espacial Americana não é a única, que existem outras, né? A NASA não é a única. Mas o que eles não citam é que é engraçado que os Estados Unidos e Rússia, eles são inimigos históricos, teve Guerra Fria, mas eles só são unidos em duas coisas, né? Eles só são unidos quando o assunto é Tratado da Antártida e quando o assunto é exploração espacial. Eles são unidinhos, né? Então, quando quer enganar a elite global, sabe enganar muito bem. O pessoal pergunta por quê, Bruno? Então eles falam também sobre imagens. Então vou começar a botar umas imagens aqui dos astronautas da Challenger, tá? Que teria explodido e todos os astronautas morrido. E o que vocês estão vendo aí é dos astronautas que morreram na Challenger. Só que todos eles nos dias de hoje, tá? Não tiveram a cara de pau nem de mudar o nome. E a NASA ainda diz, tá? A NASA tem a cara de pau de dizer que esses astronautas isso aí era irmão gêmeo. Qual é a chance de você ter vários irmãos gêmeos numa mesma missão espacial? Então isso é a cara de pau deles, né? Então, mais o que? Vou mostrar também, vai entrar um vídeo aí também sobre um gigante no espaço, numa imagem. Então você vê ali que aquilo ali não é reflexo, é alguém passando realmente, porque aquilo ali estava sendo gravado num estúdio, tá? Então o que você está vendo ali é alguém passando por lado de fora, eles deram mole ali naquelas imagens, tá? Então essa imagem aí do gigante no espaço é mais uma comprovação de fraudes aí das agências espaciais, e não é só na americana. A gente pega muitas fraudes, só vê no meu canal aí, na agência espacial chinesa, na agência espacial russa. Ela inclusive cita no vídeo assim, por quê? São investidos bilhões. Justamente, esses bilhões. Eles criam tratados e acordos que geralmente os países subjugados é que pagam, tá? Eu cito o exemplo aqui rápido da ozonosfera. Um cara estudou a ozonosfera durante 40 anos. E ele viu que, por exemplo, no Polo Norte, durante a noite, a camada de ozônio desaparece. E quando ele foi para a Antártida, a camada de ozônio desaparece durante todo o inverno. O cara estudou a camada de ozônio durante 40 anos. Ele morreu nesse ano. No ano seguinte, a ONU criou a tal do painel do ozônio, inventando que a camada de ozônio tem um buraco. E aí começam a criar protocolos, como o de Kyoto, protocolos ambientais, que só quem paga a conta somos nós. Porque se o nosso governo paga a conta, quem paga os impostos? Somos nós. E isso aí, essas contas que a gente paga, vai financiar em bilhões essas pseudo-agências espaciais aí. Você vê quando tem protocolo de Kyoto, o Brasil é o primeiro a assinar, sai correndo. Por quê? Porque quem paga é o povo. Vê se os Estados Unidos assinam alguma coisa. Vê se a Inglaterra assina alguma coisa. Eles que são os maiores poluentes. Então quem paga a conta disso tudo, dessas coisas que eles criam, dessas mentiras, somos nós, os países subjugados. E quem? O país paga? Não, quem paga somos nós que trabalhamos e pagamos nossos impostos. Então é muito simples. E daí pergunta, mas por quê? O que eles ganham com essa grande conspiração? Então é muito simples, gente. Existe uma elite global que controla. Bruno, existe uma elite global, mas por que, Bruno? Como é que você fala isso? Você tem provas? Tem. Vê lá na revista Forbes, vê lá que existem algumas famílias de 15 a 20 que detêm metade das riquezas do mundo, gente. Então essas 20 famílias que detêm metade das riquezas do mundo, elas precisam manter esse poder. Elas comandam as grandes corporações como a Organização Mundial do Comércio, Organização Mundial da Saúde, Banco Mundial, FMI. Elas controlam todas essas grandes corporações, ONU, Unesco, Instituto Rockefeller. Então eles controlam o mundo através dessas grandes corporações. Então é uma espécie de pirâmide. Eles são o topo da pirâmide, essa elite global que detém, e existem provas, metade das riquezas do mundo. E eles detêm esse poder. Então eles precisam dessa manutenção. Como que eles vão dominar 7 bilhões de pessoas?
Como, gente, que eles vão dominar? 20 famílias vai ter metade da riqueza do mundo e as outras 7 bilhões para dividir o restante. Como que eles vão fazer isso? Através de um processo científico, educacional, ideológico, cultural, religioso. Eles vão utilizar todos os meios filosóficos. Eles vão utilizar de todos os meios para dividir o gado em várias coisas. Uma forma de dividir o gado na ciência, tá? É isso. Por exemplo, imagine se você descobre amanhã que a Terra é plana, ela é jovem, ela foi criada por um criador e que você é sim especial. Inclusive no vídeo aí ele vai citar que nós não somos nada especiais, tá? Eles citam isso no vídeo. O objetivo deles é esse. Que você veio, que você foi criado, que você, olha só, imagine se você descobre que você não é poeira cósmica, que você não proveio da ameba, que você não é descendente de macaco. Imagina, a sua relação de ser humano para ser humano muda, gente. Muda e muda muito, tá? Se você descobrir que o seu irmão é criado à imagem e à semelhança do Criador, você vai olhar ele com outros olhos, ao invés de olhar ele como descendente da ameba. Então eles têm medo da união popular. Por isso que eles precisam se manter naquele poder, naquele topo da pirâmide. E nisso eles criaram várias ferramentas. O Estado é uma. O que é o Estado? O Estado é alguma coisa a gente vota lá democraticamente. Mas ele serve para a gente? Não. O Estado serve para manter esse poder dessa grande elite global. Ele foi criado para isso. Todos os mecanismos, as engrenagens, para manter essa elite no topo da pirâmide. Então, ele no meio, através da política, economia, ciência, religião, educação, nós somos levados como gados para onde eles querem, tá? Estou tentando acelerar aqui. Aí depois eles citam a Bíblia. É outro erro, gente. A Escritura não é um livro religioso. Quem transformou a Escritura num livro religioso, com liturgias, foram as próprias religiões, que é mais uma maneira de dividir o gado. Eles dividiram o gado. Você é católico, você é protestante, você é muçulmano, você é budista, você é o espírita. Então eles criaram essas facções religiosas, porque enquanto o gado se degladeia aqui embaixo, eles continuam no poder do topo. Então as religiões criaram liturgias ao seu bel prazer. A Escritura não é um livro religioso. A Escritura é um manual histórico, cultural, social, científico. Quem transformou a Escritura em liturgia religiosa foram as religiões. O Messias nunca fundou religião, entendeu? Nunca. Pelo contrário, sobre o tempo de pedra, ele falou, não há pedra sobre pedra que não seja derribado. O Messias sempre, toda vez que ele apontou na cara e xingou, falou, vocês são raça de víbora, vocês são cães gulosos. Para quem ele falou aquilo? Para os religiosos. Quem eram os religiosos? Os fariseus, que cuidavam do templo. Então o Messias nunca fundou religião alguma. Então quem criou as religiões, gente, criou ao seu bel prazer para faturar. E esse topo da pirâmide utiliza isso, porque ajuda a dividir o gado. Então, é isso. A Bíblia não a Bíblia é um manual histórico, como eu disse, social, cultural, filosófico e científico, porque mostra a história desde a criação da humanidade, desde a criação até, e ainda profetiza coisas para o futuro e que vem acontecendo. Então, é bem diferente do que mostram para vocês o que é a Escritura, tá? Tem nada a ver com religião. Ela fala sobre eclipse e a gente pode dizer o seguinte, gente, eclipse... a gente tem lá as fases da Lua, que é a Lua girando e passando na frente do Sol e atrás da Terra, que a Lua faz o movimento de translação em volta da Terra. Por que nós não temos um eclipse por mês, então, nesses movimentos? Né? Por que nós já tivemos eclipses solares, com lá, o Sol eclipsado e a Lua acima do horizonte em outro lugar? Então, a explicação para eclipses, nem esse modelo do globo tem, tá? Porque eles dizem que é a sombra da Terra ou da Lua, mas em hipótese alguma pode ser. Porque já tivemos vários eclipses que provaram o contrário. Vou tentar acelerar, gente. Sobre estações do ano, gente. Eu estou muito gripado, estou me esforçando para fazer esse vídeo aqui. Sobre estações do ano, tá? Eu vou mostrar algumas imagens aqui que não condizem com o globo. Um Sol a 150 milhões de quilômetros produzia essas aberrações climáticas aqui. Você vai ver aí... verão e inverno no Saara, tá? Vocês vão ver aí nas imagens, verão e inverno em Santa Catarina e verão e inverno em Toronto, no Canadá. Vocês vão ver neve e calor altíssimo. Isso com sol a 150 milhões de quilômetros não promoveria, gente, essa aberração climática só pelo eixo de rotação. Na Terra plana isso faz muito mais sentido, gente. Olha aqui, o Sol gira nos trópicos. Você tem o Trópico de Capricórnio mais aberto, a linha do Equador e o Trópico de Câncer. Quando o Sol está no Trópico de Capricórnio, é verão.
aqui no hemisfério sul. Por isso você vê Santa Catarina lá com as praias, né, na Austrália, funcionando. E lá no Canadá, no hemisfério norte, o sol está longe de lá, ó. Então lá tá frio, tá nevando. Depois que ele vai para a linha do Equador, ele gira em espiral, ele vem para a linha do Equador. Depois que ele vem para a linha do Equador, você vai ter a primavera e o outono, tá? Nos hemisférios. A gente fala hemisfério para falar hemisplanos, porque é só para melhor compreensão. Então, depois que ele está no trópico de Câncer, tá? Lá no Polo Norte, que na realidade é o Polo Central, aí sim você vai ter o verão no Canadá, Toronto, com praia, né? Com sol, como mostrou nas imagens. E você vai ter a neve lá em Santa Catarina. Isso porque o Sol está longe nesse momento do Trópico de Capricórnio. Então, no modelo da Terra plana, as estações do ano faz muito mais sentido do que no modelo do globo, tá? Então vamos tentar aqui acelerar, gente. Outra coisa que ele falou umas besteiras lá, do Sol estar mais próximo e a gente subir no avião, a gente poder ver o Sol maior. Não tem nada a ver, gente. O Sol estando a 5.000 quilômetros, o avião voa a 12 quilômetros, gente. Então, essa diferença daqui da superfície para 12 quilômetros e o Sol a 5.000 não vai perceber diferença de tamanho. Foi um absurdo que eles falaram lá, tá? Sobre prever fenômenos. Então, sobre prever fenômenos, antigamente, na antiguidade, a Terra sempre foi plana. Eles acreditavam numa Terra plana. E lá os egípcios, os fenícios, os babilônios já previam eclipses, previam eventos astronômicos com muita antecedência e baseando-se numa Terra plana. O astrolábio foi construído, né, num plano. Então, objetos que eram utilizados pelas navegações e utilizados antigamente, tendo como referência uma Terra plana, e eles já previam os eventos. Agora, por que eles previam os eventos astronômicos com antecedência? Eclipses, eles previam tudo isso, tá? Porque esses eventos, eles são cíclicos, gente. Eles têm a sua ciclicidade. Então, no modelo do globo é que isso não faz sentido, pois nós estamos girando a 1.666 km em volta do próprio eixo, mais a não sei quantos mil quilômetros em torno do Sol. Por sua vez, o sistema solar a milhares de quilômetros por segundo em volta da galáxia, e a galáxia a milhões de quilômetros por segundo em torno do universo. Como que nós vemos as mesmas estrelas durante todo o ano? Isso desde que o homem é homem. Como nós prevemos os eventos, os eclipses, se a Terra, o Sol, o sistema solar, a galáxia, está viajando de forma como uma maluca aí nesse universo? E os eventos continuam acontecendo com ciclicidade. Justamente os eventos serem previstos, na realidade, é totalmente contra o modelo científico vigente e não contra a Terra plana, tá? Então vamos lá. Sobre gravidade, nós temos, na realidade, não temos gravidade, nós temos a questão da densidade e flutuabilidade. É só você ver. Inclusive, isso também prova uma coisa que eles falaram. Por que a gente não vê o Everest daqui do Brasil? Segundo a menina lá, a gente veria da nossa janela. Então nós temos a densidade e flutuabilidade. Não existe gravidade, tá? Você não flutua porque você é mais denso que o ar. Você é mais pesado. Mas se você, por exemplo, uma bexiga, tá? Uma bola de gás, se ela estiver vazia, ela é mais pesada que o ar. Mas se você enchê-la de gás hélio, ela que era mais pesada que o ar, ela vira um recipiente de gás hélio, né, cheio de gás hélio, ela vai subir. Por quê? Porque o gás hélio é menos denso do que os gases que estão aqui embaixo, oxigênio, hidrogênio, entendeu? Gás carbônico. Então, como o gás hélio ele é menos denso, a bexiga sobe e voa. Se você encher uma bexiga de gás carbônico, ela fica meio flutuante, mas ela não sobe, porque o gás carbônico é um pouco mais pesado do que o oxigênio e os outros gases que tem aqui. Então, a atmosfera é composta de gases. Onde ficam os gases mais pesados? Aqui embaixo, gente, onde a gente está. Onde ficam os gases mais leves? Vão subindo. Claro, os gases mais leves estão para cima, a densidade e flutuabilidade. Então, se você olhar para cima, você está olhando na direção em que gases pesados vão ficando mais leves. Por isso você alcança uma visão, você vê estrelas, você vê, né, as errantes. Agora, quando você olha para frente, você não está diminuindo essa densidade de gases. Não está indo de gás mais pesado para mais leve. Você só está vendo gás pesado. Então essa densidade impede que a gente veja a África daqui do Brasil. Essa densidade impede, isso é comprovado cientificamente. Isso aí pode pesquisar que isso é verdade. A densidade dos gases e a densidade atmosférica impede você de visualizar. Isso é científico, tá? Então, ele pergunta por que os outros planetas são esféricos e a Terra não é. Então,
Isso não tem nada a ver, tá? Tudo na natureza, por exemplo, então tudo, ele falou que na natureza tudo segue um padrão. Se os outros planetas são esféricos, então se na natureza tudo segue um padrão, você tem, por exemplo, o limão. O limão é redondo, a natureza criou o limão redondo, mas o limoeiro é redondo? Não, então é sinal que a natureza não seguiu o padrão esférico. Então, na realidade, porque os outros planetas, gente, não os planetas não são planetas, eles são estrelas errantes, tá? Lá você pode comprovar isso porque eles têm uma movimentação diferente das outras. Então, a única diferença é essa. A Terra não é um planeta, a Terra é um reino, tá? Criado pelo Criador do céu e da Terra. E isso não é religião, isso é científico, porque existe na ciência o design de inteligência, a Terra jovem, cientistas que defendem isso. Então é isso que cientificamente a gente defende, tá? A Terra não é um planeta para ser comparado com aqueles outros, tá? Aqueles outros não tem nada a ver com a Terra, Júpiter, Marte. Aquelas ali são estrelas que têm uma movimentação diferente, são chamadas de errantes. Mas o que? Ali ele fala sobre a água fazer curva. A água não faz curva, a água sempre segue um padrão, ela sempre fica ao nível de onde ela é colocada. Se colocar numa vasilha, ele diz que rodar o balde a água faz curva. Que absurdo. Então, ele diz também que na Antártida, ela pergunta sobre os paredões de gelo. Eu vou botar a imagem aí agora, tá? Ela pergunta, se existem os paredões, cadê os paredões? Então tome os paredões aí. Então o que vocês estão vendo aí são os paredões, tá? De gelo da Antártida, os muros que cercam aqui, ó, a Terra, tá? Então temos imagens, sim, tá aí, tá? Nós temos imagens, sim, dos paredões, vamos ver as imagens. E outra coisa que ela fala, então tem uma hora que ele fala assim também: a gravidade é uma lei fundamental, então mesmo que vocês queiram, vocês não podem questionar. Então isso, gente, que é religião. Se você tem uma lei que eles colocaram como fundamental, que você não pode questionar, isso não é lei científica, isso é religiosidade. Virou dogma. A ciência deixou de ser experimental, né, para se transformar em teoria, cálculo matemático e diz filosófico. Então virou dogma. Se eu não posso questionar a gravidade, isso aí é o quê? Religião. Então, na realidade, quem são os religiosos nessa história? Né? Porque até quem criou todo esse modelo científico, Copérnico era um padre, criou o heliocentrismo. Kepler, que estabeleceu as órbitas dos planetas, ele era astrólogo, tá? Adivinha lá da corte dinamarquesa. Lamarck, que criou a teoria do Big Bang, baseado na mitologia hindu, pelo deus do caos e da ordem Shiva. Né? A explosão, o caos, que criou toda a ordem. A gente nunca viu explosão criar nada, só destruir. E o Lamarck era o quê? Padre jesuíta. Então, padre Copérnico, padre Lamarck, a ciência moderna hoje é baseada nesses caras. Newton, o que era Newton? Fundador da loja maçônica de Londres. O biógrafo de Newton chamou ele de o último feiticeiro. Newton era ocultista, feiticeiro, né? O cara lia a Bíblia de cabo a rabo, era fã de Salomão, porque Salomão era ocultista. Então o que acontece? É tudo isso baseado nisso, gente. Então tem uma hora que ele fala também sobre soldados na Antártida. Aí ele fala assim: se existem soldados na Antártica, então só você falar da nossa estação de pesquisa brasileira da Antártica. O nome da estação? Comandante não sei o quê. E a estação de quê? Da Marinha. Porque ele fala assim: se existem mesmo soldados na Antártida, é só perguntar para nossa estação comandante. É uma estação da Marinha, isso aí é o quê? Então o turismo na Antártida, gente, só é feito na península. Eu vou tentar botar aqui rápido, tá? O turismo na Antártida só é feito nessa península aí, nesse pedacinho que vocês estão vendo aí. É supervisionado. O turista não pode sequer dormir em território antártico, tá? Então, é um absurdo o que esses caras falaram, cara. Então, a gente fala e comprova. Estão mostrando ali pelas próprias agências onde é feito o turismo na Antártida, tá? E não existe, vou mostrar o mapa da aviação civil aqui agora rápido também, tá? Não existem voos. Sobre o voo Santiago-Sydney, tem vários vídeos aí no meu canal, é só vocês procurarem, que eles procuram vir por aqui, ó, porque eles pegam as jet streams. E não pode comparar voos em locais diferentes, porque cada avião possui uma velocidade diferente. E quando ele sai daqui e vem pela Antártida, para ir para a Austrália, ele pega as jet streams, que são correntes de jato, que fazem um avião ir muito mais rápido e ainda economizar combustível, tá? Então, gente, eu tive que correr porque eu não posso passar de 30 minutos, tá?
Então é isso, estaremos sempre juntos aqui em busca da verdade. Compartilhem esse vídeo, gente. Eu tive que correr, mas eu falei todos os argumentos. Um abraço, viralizem esse vídeo na net. Tamo junto, conto com você.